é impossível para mim mudar. Você se identifica com esse pensamento? Você sente que para você é muito mais difícil de realizar mudanças do que para as outras pessoas? Você sente que para você é muito difícil? É muito mais difícil do que precisaria ser? Então fica comigo até o final dessa live, porque você vai entender os 3 fatores, os 3 aspectos fundamentais que geram essa sensação e esse pensamento de que é impossível mudar, seja em qualquer área que você deseje transformar e fazer uma mudança positiva na sua vida. Pois a gente vai entender justamente por que isso acontece e principalmente como mudar esse cenário de vez, né? Então, esse ano de 2024 começou faz pouco tempo e a gente tem a oportunidade de promover mudanças efetivas e positivas na nossa vida. Então, sejam todas muito bem-vindas, todos, Bárbara, Cláudia, Ana, Laís, Clarissa, Olímpia, Rosa, sejam todos muito bem-vindas. A Kelly, a gente está iniciando agora a nossa live, né? Então, uma questão fundamental, já para a gente começar de conteúdo aqui, é entender que para fazer uma mudança positiva na nossa vida, não basta apenas desejar mudar, né? Então, se o desejo de mudar, de mudança, fosse suficiente para a mudança se efetivar, todo mundo conseguiria mudar na vida, né? Todo mundo conseguiria alavancar, prosperar, emagrecer, conseguiria se relacionar, conseguiria resolver todos os problemas. O desejo de querer mudar, a vontade de querer realizar uma mudança é muito importante, sim, mas por si só não sustenta o processo de mudança definitiva, quando a gente fala em mudança duradoura e de longo prazo. Então, quando a gente pensa nessa questão, não é tão simples assim promover uma mudança. E nos anos que eu tenho de trabalho, e principalmente atendendo centenas de pessoas, eu identifiquei que existem crenças, padrões de pensamento, aqueles pensamentos muito enraizados que se repetem na maioria das pessoas que já estão tentando há muito tempo promover uma mudança e não conseguem. Aquelas pessoas que geralmente conversam assim: eu já tentei de tudo, mas nada funciona para mim. Parece que tem algo de errado comigo, que eu sou o problema. Não importa o quanto que eu tente, eu sempre fracasso. Vocês que estão aqui assistindo comigo, ou você que está assistindo, né, no gravado, você se identifica com esses pensamentos? Você sente que é como se tivesse uma força maior do que você, que te impedisse de andar para frente, de conseguir promover de fato a mudança definitiva que você quer na sua vida? Responde aqui pra mim pra eu saber. E, gente, quando a gente fala nessa mudança, nesse sucesso a longo prazo, e como eu comentei, pode ser nas diversas áreas que você deseja na sua vida. Quando existe uma área que é realmente muito difícil de promover uma mudança e que você já tentou várias e várias vezes e não foi possível, é porque provavelmente existe uma crença com relação a isso. A seguinte crença: é impossível para mim mudar. É impossível para mim conseguir resolver essas questões que eu tenho na minha vida. É impossível para mim emagrecer, é muito difícil para mim conseguir prosperar, fazer dinheiro, empreender, é muito difícil para mim ter um relacionamento amoroso, duradouro, saudável, poder confiar nas pessoas. Então, esse padrão que se repete é o que a gente chama de crença limitante. E agora a gente vai falar exatamente sobre os 3 fatores que geram essas crenças e que impedem as mudanças de acontecerem. Porque veja bem, se você sente dentro de você de que é impossível mudar, de que você não consegue, vai ser isso que vai se materializar, porque não importa o quanto você tente, não importa quantos métodos você busque, é como se tivesse já uma barreira interna te impedindo de prosseguir. Então a nossa mente, ela serve como esse filtro mental e ela vai direcionando as nossas ações com base naquilo que a gente acredita, no foco que a gente dá para as sensações. Então isso acontece com muitas pessoas que eu já atendi, que já passaram por isso, né? Que conseguiram conquistar, como eu estava falando hoje nos stories, né? Conseguiram conquistar objetivos, conseguiram prosperar, conseguiram emagrecer, mas quando chegam lá, sentem aquele medo, aquela insegurança,
aquela sensação de angústia, como se a qualquer momento fosse acabar tudo, elas fossem perder tudo, né? Elas têm aquela sensação de que ainda não é real para elas. E adivinha só o que geralmente acontece? Esse padrão mental de funcionamento vai levando as pessoas para autossabotagem, para procrastinação e acabam perdendo, desistindo daquilo que elas tinham conseguido. Então, para a gente materializar mudanças definitivas na nossa vida, a gente precisa sentir que é possível mudar. Parece ser algo tão simples, né? E ao mesmo tempo pode ser muito, muito difícil e desafiador para muitas pessoas. E se eu contar para vocês que essa questão tão simples pode ser de fato uma virada muito grande para a mudança se concretizar na sua vida, independente da área que você deseja promover uma transformação positiva, né? Porque o poder do pensamento, o pensamento ele sempre vem antes do nosso comportamento. Então, o comportamento que existe, né? Seja um comportamento de não conseguir economizar, um comportamento de não conseguir seguir uma dieta, um comportamento de sempre atrair o mesmo padrão de pessoas, o mesmo padrão de relacionamentos. Antes desse comportamento existir, existe um pensamento e existe uma emoção que conduz. É a tríade cognitiva, né? Que eu falo muito aqui nas lives. Então, quando a gente vai tomando consciência desse cenário que existe por detrás do comportamento, a gente tem a oportunidade de quebrar esse ciclo e fazer algo diferente, conseguir tomar uma atitude diferente. Só que o problema que acontece aqui é que muitas vezes o desejo da mudança para no desejo, né? E ele acontece em um nível racional apenas. Eu quero mudar, eu quero melhorar. Esse ano de 2024, eu quero emagrecer, eu quero prosperar, quero dobrar minha renda. Esse ano de 2024, eu quero encontrar alguém, eu quero encontrar um relacionamento, eu quero melhorar minha autoestima, minha autoconfiança. Só que emocionalmente, muitas vezes a pessoa sente que isso não é possível para ela. E agora a gente vai entender por que esse sentimento vem e por que esse sentimento atrapalha tanto na efetivação desses objetivos, né? Então, quais são os 3 motivos, os 3 fatores principais que impedem você de acreditar que é possível promover uma mudança positiva? Olha só que interessante. Quem já me acompanha aqui há mais tempo já sabe do caderninho de live. Se você está assistindo, anota isso porque é muito, muito importante mesmo. Já pega seu caderninho, já anota aí esses 3 fatores, porque eles são fundamentais para você ter a tomada de consciência e para promover a mudança com relação a isso. Então vamos lá. O primeiro fator que leva a gente a ter esse pensamento limitador, que nos limita diante do que a gente quer realizar na vida, é o nosso histórico. É o nosso histórico de vida, efetivamente. Então, o que você passou ao longo da sua vida? Quais foram as situações que você viveu? Esse histórico, muitas vezes, vai ser um fator determinante para você atingir o seu objetivo ou não. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue olhar para as situações de uma forma isolada. Bom, eu quero resolver isso, então eu vou partir daqui. A gente nunca parte do zero. A gente sempre parte com a nossa bagagem junta, como se fosse uma mochila que a gente carregasse nas costas, né? Essa mochila tem a nossa experiência de vida. Então, são as vivências que a gente teve, as situações de fracasso, as situações de derrota, as situações difíceis que a gente acumulou ao longo da vida. E a gente vai muitas vezes com essa mochila, com essa bagagem pesada, atravessando várias situações da vida. Por isso que a gente não olha os eventos de forma isolada. A gente olha para eles com essa lente, com esse filtro das vivências que a gente teve ao longo da nossa vida. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, muitas pessoas que eu atendo que desejam emagrecer, elas lutam contra a balança desde que elas se conhecem por gente. Muitas fazem dieta, gente, desde a infância, desde a adolescência, né? Então são anos tentando emagrecer, são décadas buscando o milagre, o que vai gerar o emagrecimento definitivo.
Mas o que acontece? Muitas vezes reganho de peso, muito sofrimento, dietas super restritivas vão ocasionando compulsão alimentar, outros problemas, outras dificuldades, e vai gerando dentro dessa pessoa um pensamento mesmo fixo, que é a crença: eu não consigo, eu não sou capaz, porque se eu fosse capaz, porque se fosse possível para mim, eu já teria conseguido, eu já teria mudado. Percebe? Então fica esse filtro com relação à vida que ela teve, com relação às vivências que trouxeram, né? Então, se você é uma pessoa que você já tentou várias vezes promover uma mudança, é provável que tenha ficado esse histórico. Outro exemplo, pessoas que planejam empreender, pessoas que querem abrir o próprio negócio, mas que talvez já tenham tentado fazer isso antes e não conseguiram, quebraram, não souberam administrar, sentiram muito medo, acabaram investindo em coisas que não deram muito certo, não foram para frente. E quando vem o desejo novamente de investir, vem esse passado como um fantasma para assombrar. Olha, mas já deu errado lá atrás. Que garantia que você tem que vai dar certo daqui para frente? Se você fosse boa nisso, se você tivesse habilidades com isso, você já teria conseguido antes. Então, o nosso histórico de vida, ele é um grande validador ou desvalidador, vamos dizer assim, da gente conseguir efetivar as metas que a gente quer para a nossa vida. Então, o nosso histórico de vida, ele é muito importante. Então, você tomar consciência disso é o primeiro passo fundamental para promover a mudança. E muitas vezes a nossa mente, ela tá presa no passado. Ela tá presa lá no trauma, tá presa na dificuldade, presa naquele evento difícil. E quanto mais eu olho para o passado, eu não consigo olhar para frente, eu não consigo olhar para o futuro, para as novas possibilidades, para aquilo que eu poderia fazer, né? É igual quando você está dirigindo um carro, né? Eu gosto muito dessa metáfora. Não tem como você ficar olhando o retrovisor e olhando para frente ao mesmo tempo, né? Olhando a lateral e olhando o retrovisor ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher o lugar que você vai prestar atenção, vai olhar por alguns segundos ali. Então, se você está olhando para o retrovisor, você só vai olhar para o passado, você vai esquecer de olhar para frente. Você vai ficar focado com a sua atenção em outro local. E as chances de você se enfiar num buraco, perder o controle da direção, acabar se equivocando ali na condução do veículo são grandes, né? Porque você não está conseguindo prestar atenção no agora. Nos próximos 100 metros, 200 metros que estão ali à sua distância, que é isso que você consegue ver. Quando você vai fazer um percurso, você não consegue dirigir o carro olhando para trás só, para ver o que vem atrás. E você também não consegue olhar lá para frente, daqui 5, 10 quilômetros. Você tem essa limitação de olhar para esse momento, porque é ali que precisa estar o seu foco. É nesse momento que você tem o controle e consegue promover uma mudança positiva. Então, da mesma forma acontece com a nossa vida. Quantas vezes a gente está tentando promover uma mudança positiva, só que a nossa mente está presa naqueles fracassos que aconteceram lá atrás, nas derrotas, nas frustrações, nas expectativas que não foram atendidas, ou a nossa mente está lá no futuro, mas é muito peso para perder, é muita coisa, mas vai levar muito tempo para o meu negócio crescer. Mas é tão difícil encontrar alguém, vai levar muito tempo. E sendo que o foco, o poder que a gente tem de controle tá no aqui e no agora, vocês percebem? E o segundo fator crucial quando a gente pensa em uma mudança de mentalidade, para promover de fato uma transformação positiva na nossa vida, além do nosso histórico, é analisar o histórico de vida dos nossos pais, familiares, amigos, pessoas muito próximas a nós. O histórico de vida das pessoas ao nosso redor tem a capacidade de nos influenciar também, de uma forma muito, muito, muito decisiva, que às vezes a gente nem percebe a importância que tem. Então, as crenças na nossa vida, que são esses pensamentos fortes e enraizados, eles são formados pelas vivências que nós temos, mas também da gente ouvir e ver pessoas
próximas, principalmente que têm uma ligação emocional com nós, vivendo situações difíceis. Vocês vão entender isso agora. Vou dar um exemplo bem prático, né? Então, eu já atendi várias situações como essa, de mulheres, né? De mulheres e de homens que não conseguiam de jeito nenhum emagrecer. Tinha uma crença muito forte dentro deles mesmos que era impossível emagrecer. É impossível vencer a compulsão alimentar, não tem cura, é impossível para mim me manter magro, saudável, é impossível para mim fazer uma mudança alimentar. E aí, quando eu fui investigar mais a fundo o histórico dessas pessoas, a gente identificou que a família toda, boa parte da família também sofria com as mesmas situações. Então foram pessoas que cresceram em ambientes, ouvindo e vendo, durante muitos anos, pessoas tentando emagrecer e não conseguindo, tentando superar a compulsão alimentar e voltando a ter a mesma situação de descontrole, de transtorno. Então, elas foram registrando internamente que, bom, se eles não conseguiram com tanto esforço, tentando lutar, eu também não vou conseguir. Eu também não vou ter jeito. Então, vocês percebem o impacto que o histórico de vida das pessoas ao redor tem? Vocês estão se identificando, pessoal? Tá fazendo sentido? Responde aqui pra mim, no chat, pra eu saber. Então, o histórico de vida das pessoas ao nosso redor, ele contribui imensamente para a gente criar as bases e solidificar crenças, e que muitas vezes são crenças que não nos fortalecem, são crenças que não nos ajudam em nada. Por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês em outra área, né? Uma mulher que cresceu vendo a mãe, né, ter relacionamentos difíceis, relacionamentos abusivos, onde houve muita traição, muito problema, onde tudo era uma dificuldade, ela pode sentir que relacionamento é isso, que homens são assim, que a vida é assim, que é tudo muito difícil. Então ela vai internalizando e vai repetindo esses padrões, né? Muitas vezes de forma inconsciente. Né? Pessoas que passaram muita escassez na família, onde tudo era contado, onde não dava para ter as coisas que queriam, mesmo às vezes conseguindo um bom estilo de vida, nunca sobra dinheiro. Mesmo ganhando muito mais, parece que gasta tudo. Sempre surge alguma coisa, surge alguma doença, surge algum problema, e quando vê, o dinheiro escorre pelas mãos e não consegue fazer nada para mudar. É como se houvesse uma repetição daquilo que é familiar. Deu um bingo aí para vocês? Familiar no sentido de eu já estou acostumado com isso. Por mais difícil que seja, parece que é isso que é o certo. Parece que é isso que tem que acontecer. Então, muitos padrões negativos, e inclusive a crença, que é o que motiva a nossa live de hoje, né, que é impossível para mim mudar, vem desses históricos familiares, que era impossível para os pais, que era impossível para os avós, que era impossível para as pessoas próximas. E fica esse ciclo se repetindo, né? Tem uma analogia que eu gosto muito de usar com relação a isso, que inclusive acho que já foi tema de algum post que eu coloquei aqui na página, que é a seguinte, né? É uma mulher, ela se casou e quando ela foi morar junto com o marido, ela foi fazer um peixe, né? Foi fazer um almoço com peixe. E ela cortou o rabo e a cabeça do peixe para ele caber ali, né? A cauda ali dele. E o marido, ele falou assim, nossa, mas por que você faz isso? A minha mãe não prepara o peixe desse jeito. E ela fala, não, mas esse é o certo, eu aprendi com a minha mãe. E depois que ele questionou ela ficou intrigada com isso. Mas será que eu tô fazendo certo? Tem outra forma de fazer? Foi assim que eu aprendi a vida inteira. E quando ela questionou a mãe dela, ela disse que tem que fazer o peixe assim, porque ela aprendeu com a avó dela. Sempre foi assim. E bom, essa esposa continuou intrigada, né, com essa dúvida e resolveu conversar com a avó. Por que ela prepara o peixe dessa maneira? E conversando com a avó, ela identificou que na época eles sofriam bastante vulnerabilidade financeira e tinham pouquíssimas panelas, e as panelas eram pequenas, e a única forma do peixe caber lá
era cortando essas partes dele, para ele poder se encaixar ali dentro da panela. E bom, os tempos mudaram, né? As panelas evoluíram, os tamanhos, os tipos, a acessibilidade financeira, a ter mais ferramentas de trabalho, para cozinhar, para conseguir se virar dentro de casa. Mas aquele padrão ficava se repetindo, sem nunca ninguém questionar. Então, quantos hábitos e quantos padrões muitas vezes a gente repete na nossa vida que nem são nossos, que a gente está apenas reproduzindo o que já veio ali de bastante tempo atrás. Então fica essa reflexão também, né, de identificar esse histórico. Então olha a importância que isso tem quando a gente pensa em promover uma mudança efetiva de fato. E bom, o terceiro fator fundamental quando a gente pensa em tornar uma mudança acessível, que até então não estava parecendo acessível, é a gente analisar o nosso ambiente. Eu falei aqui do ambiente interno, que é o meu histórico, o ambiente mais próximo, familiar ou amigos, né? Um ambiente muito próximo mesmo, mas também tem um ambiente que extrapola esse ambiente familiar, que é um ambiente externo, que são a cultura que a gente tem, que são a escola, o governo, né? Figuras de autoridade, como professores, pessoas muito importantes. Então, esse ambiente externo que extrapola o meu histórico e o histórico da minha família de pessoas próximas também vão influenciar nas ideias que eu crio, de crenças, sobre a vida. Então, dependendo do histórico que você teve, que você vivenciou também, isso pode contribuir para você acreditar de que não é possível mudar. Então, as experiências que você pode ter vivido na escola, com os professores, na avaliação que foram feitas, com colegas de aula, de turma, vivências que você viu naquele contexto, né? Tem culturas que acreditam em questões muito específicas, que proíbem várias outras. Então, tudo isso também vai restringindo a forma como você se comporta diante da vida. Gente, para vocês terem uma ideia, nesse terceiro fator, nesse terceiro aspecto, para vocês terem ideia como a cultura ela muda de região para região, de país para país. No Japão, se eu não estou enganada, eu tinha até lido um artigo sobre isso. Lá, eu não sei se mudou recentemente, né? Mas até onde eu tinha lido, o governo ele coloca uma multa para quem está acima do peso. Quem fica acima do peso tem que pagar uma multa para o governo, né? Recebe um alerta. Então, olha só, que cultura diferente da nossa aqui do Brasil, né? Então, lá, será que a pessoa vai ter uma relação diferente com a comida e com o corpo dela a partir dessa pressão externa, da cultura, daquele ambiente que é exigido sobre ela? Lá, gente, para vocês terem uma ideia, o bullying com pessoas que estão acima do peso é algo normal, é normalizado, não é crime como aqui no Brasil. Na verdade, é visto até como algo bom, porque motiva, porque faz as pessoas passarem vergonha para elas quererem mudar de vida. Então, como eu falei, né, até onde eu tinha lido nesse artigo, eram essas informações que eu tinha. Não sei se mudou, deve fazer alguns meses só que eu li, não tem muito tempo não. Então, esses fatores culturais, eles vão contribuindo para você sentir o que é possível e o que não é possível na sua vida, para você executar uma mudança também ou não. Então, olha só que interessante, 3 fatores que vão impactar na forma como você pensa. Lembra da tríade sempre? O que eu penso, eu acabo sentindo. O que eu sinto, eu externalizo na forma de um comportamento. Vamos pensar o seguinte, né? Uma pessoa que acredita que é possível para ela mudar, que olhar que ela vai ter sobre as situações? Se ela vê um desafio, se ela vê um problema, como ela vai reagir comparado a uma pessoa que acredita que não dá para mudar? Que já passou o tempo, tá muito velha, tá muito nova, não tem recurso, não tem ajuda, não tem apoio, né? Então, como essa pessoa que acredita que não dá para mudar vai reagir diante dos obstáculos, das dificuldades e dos desafios que fazem parte da vida? Vão ser 2 reações completamente diferentes.
É por isso que o nosso pensamento, o que a gente pensa, é tão importante para a gente efetivar uma mudança. E, gente, pensamentos, eles não são verdades absolutas. Eles não são. Crenças não são verdades absolutas. A gente consegue sim mudar as nossas crenças. Tem crenças que elas são mais enraizadas, como eu falei, elas já vêm se repetindo há tantos anos que a gente precisa ter um pouquinho mais de persistência e paciência, mas é possível, totalmente possível, da gente conseguir ressignificar essas crenças. Porque enquanto a gente não muda esse conteúdo interno, é como se a gente ficasse lutando contra uma força invisível. Eu não sei de onde vem essa força, mas ela acaba bloqueando, ela acaba travando todos os meus objetivos. E quando eu vejo, eu tô repetindo as mesmas coisas que eu prometi pra mim várias e várias vezes, que eu não ia nunca mais prometer na minha vida, que eu ia promover uma mudança de fato, e não consegui promover. É essa justificativa que a gente encontra, né? Então, quando eu mudo as minhas crenças, aquilo que eu acredito, quando eu mudo a lente que eu coloco para olhar a vida, eu me dou a oportunidade de reagir de uma forma diferente, de me comportar de uma forma diferente e, por consequência, ter resultados diferentes na minha vida. Então, olha só o código e a chave de hoje da nossa live. O segredo da mudança definitiva não é focar em mudar o comportamento. Eu como demais, eu sou péssima, eu sou uma pessoa horrível, eu deveria ser diferente, eu não tenho força de vontade mesmo, outras pessoas conseguem, eu não. O problema não é exclusivamente o comer demais, porque o comportamento é uma consequência. O que você pensou que te levou a comer? O que você sentiu? E muitas das vezes estão esses sentimentos ali. Bom, já que é impossível para mim mudar, eu vou comer mesmo. Já que é tão difícil para mim promover uma mudança, eu mereço. Amanhã eu resolvo isso, eu não quero pensar nessas questões agora. Vocês percebem? Então, o nosso conteúdo interno é o que reflete os comportamentos. É como se você estivesse olhando para um lago e você vê o reflexo de você se olhando num lago. E você tenta mexer no seu cabelo, mudar a sua aparência, mexendo naquele reflexo na água. Vai parecer que mudou alguma coisa ali a hora que a água balançar, mas depois vai voltar a ficar tudo igual. Então, o nosso comportamento é aquele reflexo que está na água. É apenas um reflexo. Se você ficar mexendo no reflexo, você não vai alterar a matriz, que é o que existe verdadeiramente ali por detrás, né? Que é o que você sente, que você pensa, que vai refletir isso no seu comportamento, vai espelhar isso diante do que você se comporta. Então, a chave para a mudança, olha só que bingo poderosíssimo. Se você está comigo até agora nessa live, se você conseguir captar essa mensagem aqui, você vai conseguir promover, só de tomar essa consciência, um direcionamento diferente com relação às questões que travam realmente na sua vida, né? Então, a chave, o segredo, o efetivo, é você mudar o que gera essa miragem, esse reflexo, essa consequência. O que eu penso e o que eu sinto sobre o que eu quero na minha vida. Se eu sinto que é impossível para mim mudar, é impossível para mim emagrecer, é impossível para mim, eu sempre volto a engordar tudo de novo. Quantas pessoas têm essa crença aqui? Não importa o que eu faça, eu sempre volto a engordar tudo de novo. Enquanto essa programação estiver rodando na sua mente, você pode ter o melhor método do mundo, a melhor ferramenta de emagrecimento que exista, a pílula mágica, que eu já falei muito sobre aqui, que isso não existe, né? Mas você pode recorrer a tudo. Enquanto essa programação estiver rodando, pode até ficar adormecida ali por um tempo. Mas cedo ou tarde ela ressurge das cinzas, né? Quantas vezes que a compulsão fica ali adormecida? Aí basta algo sair do eixo, alguma coisa acontecer, que ela volta com força total, né? Basta suspender aquele método, aquela pílula milagrosa e volta tudo de novo. Então, quais são os pensamentos que eu tenho? Porque se eu acredito que não dá para mudar, não vai dar mesmo. Se torna uma profecia autorrealizável na minha vida. Então, Ju,
Como é que eu mudo os meus pensamentos? A base da mudança de pensamento é você começar a questionar. Você enfraquece uma crença limitadora questionando essa crença. Questionando essa crença. Vocês já ouviram falar que até uma mentira repetida várias e várias e várias vezes se torna uma verdade? Pois é. Então, quantas experiências que a gente vive na nossa vida que a gente sustenta crenças que não são verdadeiras, que nem são nossas, como eu comentei aqui. Você quebra essas crenças começando a questionar elas. Quem disse que é impossível? Eu não sou só o meu passado que aconteceu comigo. A minha família tem as experiências deles. Eu posso fazer diferente. Eu posso escolher ser diferente, ter resultados diferentes na minha vida. Percebem? Então, questionar esses pensamentos é um fator fundamental. E uma ferramenta efetiva, e que eu sempre trago aqui de conteúdo para vocês, é a técnica EFT, Emotional Freedom Techniques, que é a técnica de liberação de cura emocional. Gente, essa técnica ela é tão simples e ao mesmo tempo tão eficiente e eficaz que ela é capaz de dissolver até as crenças mais profundas que a gente possa carregar lá no nosso inconsciente, que talvez a gente nem lembre, nem perceba que tem essas crenças dentro de nós, né? Então, se você é novo, se você é nova por aqui, assim que a gente finalizar a live agora, acessa o meu site que tá ali no meu perfil do Instagram, logo abaixo ali do meu nome nas descrições, e baixa de uma forma gratuita. Você tem acesso ao manual da técnica EFT. Você vai entender da onde ela surgiu, o que ela é, afinal de contas, e a receita básica para você conseguir se auto-aplicar e conseguir ter resultados na sua vida. Testar por você mesmo a eficácia, né? Então, lógico, existe uma forma da gente conseguir trabalhar com essa técnica para ela ficar o mais efetiva possível. E eu vou trazer esse conteúdo aqui nas próximas lives também que a gente for fazendo aqui na página, né? Por hora, é importante você entender que é possível sim mudar uma crença, que é possível sim promover mudanças, mesmo que tenham passado 20, 30, 40, 50, 60 anos. Eu tenho clientes de terapia que com 60, 70 anos promovem mudanças que uma vida inteira não conseguiram. Conseguem emagrecer, conseguem prosperar, conseguem encontrar um relacionamento afetivo, independente da idade, independente de qualquer outro fator. Porque há essa mudança interna. É como se você se desse a permissão, você se liberasse para poder viver as experiências que você quer viver. E isso é possível. Lembrando sempre, gente, né? Eu sempre gosto de trazer isso para cá, pra gente deixar sempre os pés no chão, né? Que não é mágica, não é fórmula mágica, não é pílula, não é do dia pra noite, não é talvez em uma semana, em 2 semanas que você vai conseguir esse processo, mas é um método. Percebem? É um método que você consegue aplicar e que você efetivamente consegue ter resultados, né? Então, o que sustenta a base dessa crença de que eu não consigo mudar, que é impossível para mim? São justamente as experiências do meu histórico de vida, das pessoas ao meu redor, principalmente familiares, pessoas muito próximas, cuidadores, amigos, e também do ambiente que eu estou inserido, que eu cresci inserido, o ambiente cultural, o ambiente coletivo, as crenças coletivas que sustentam aquilo que eu sinto e que eu vejo. Então, tudo isso vai me dando permissão ou não para eu conseguir efetivar as mudanças que eu quero na minha vida, né? E pessoal, para a gente finalizar a nossa live de hoje, eu só vou trazer um último tópico para a gente fechar esse conteúdo aqui. Que o último tópico é o seguinte: além, que é um tópico bônus, né? Extra dos 3 que eu citei aqui. Que além dessas questões, desses fatores de histórico pessoal de vida, histórico familiar e esse ambiente social, cultural que eu estou inserido, que vão sustentar e formar as bases daquilo que eu acredito e por consequência dos comportamentos e resultados que eu vou ter na minha vida, também tem um fator que se chama medo da mudança. Medo de mudar. É como se fosse um apego à situação que eu vivo, sabe? Eu tô há tantos anos vivendo a mesma situação, a mesma dificuldade, o mesmo problema,
que como vai ser a minha vida sem esse problema? Vocês já imaginaram, já pensaram nisso? É como se gerasse um vazio muito grande. Mas eu me ocupo tanto sofrendo com isso, como que seria a minha vida sem esse problema? Então, muitas pessoas que eu já atendi, elas já sofriam há tantos anos com sobrepeso, é uma vida de luta contra obesidade, alimentação, problema, dificuldade e nada do que tenta dar certo. É uma vida inteira focado nisso. E se elas resolvessem esse problema? Como é que fica a vida dessa pessoa? Como fica a vida dessa pessoa não tendo mais isso para se ocupar o tempo todo? É como se ficasse uma falta, um vazio. Então, inconscientemente, lógico que isso não é feito de uma forma racional. Racional, todo mundo quer se libertar. Mas é como se emocionalmente houvesse um apego a essa situação de sofrimento, a essa situação de dificuldade que passa. E quando a pessoa tá bem, vive bem, sem ansiedade, sem problema, consegue emagrecer, consegue prosperar, é como se ficasse essa sensação de estranheza. É estranho eu me sentir bem. Tanta gente às vezes sofrendo, né? Tanta gente próxima a mim tendo dificuldade e eu tô bem. E as coisas funcionam pra mim. É como se não pertencesse àquele lugar, àquele ambiente. Então essa questão ela é crucial também para muitas vezes fazer com que surja essa crença de que é impossível para mim mudar, que é impossível para mim promover mudanças positivas e efetivas na minha vida. Então, pessoal, nossa live foi essa hoje. Eu consegui abordar aí as principais questões com relação a essa crença. Lembrando que se você chegou até aqui, depois se você assistir novamente a live, você acessa ali no link do perfil o manual gratuito da técnica para você entender melhor e passar a fazer a autoaplicação, experienciar por si só o que você sente, que lembranças que vêm, que cenas que vêm. E ali no canal do YouTube também, pessoal, tem lives com a aplicação da técnica EFT, onde eu ensino ao vivo, onde tem atendimentos ao vivo que eu fiz também com pessoas que participaram aqui da live, e vocês podem ver na prática como funciona a aplicação dessa técnica, para você conseguir se libertar de pensamentos, emoções negativas, de situações que você quer deixar para trás para construir um novo futuro, para construir um novo plano de vida, uma vida mais livre, mais liberta, e sentir verdadeiramente dentro de você que é possível promover mudanças. Porque quando a mente quando ela sente que é possível, que pode ser real, o corpo físico materializa, é materializado essa força mental, é o que dá realmente o impulsionar para que essas mudanças se efetivem. Então essa que é a grande diferença. Tá certo, pessoal? Eu desejo para vocês uma excelente semana e nos vemos aí na próxima live.